Preciso de mais luz. Boa noite! Fala, galerinha! Eu vou dar uma aguardadinha, o pessoal vai entrando aqui no Instagram. Olá, tudo bem? Mar Ramos aparece pra mim. Oi, Jânica Suriaga, mamãe. Tudo bom? Boa noite. Sejam todos muito bem-vindos a essa Instagram Live. Oi, Ju. Joelma. Oi, Thaisa. Alguns colegas de profissão incríveis. Sejam todos bem-vindos. Nós estamos aguardando um pouquinho, ver se o pessoal vai entrando. E hoje nós vamos estar... Vocês estão conseguindo me escutar bem aí? Tá dando para escutar legal? Ju, Thaisa, tá dando para escutar beleza? Beleza. Eu vou esperar mais uns 2 minutinhos e aí já vou começando a introduzir o assunto, né? Então, a gente convidou algumas pessoas para ir acompanhando. Hoje é uma live onde eu vou estar falando mais da questão corpo e um olhar dentro da fisioterapia, onde a gente pode estar dando um clique assim e ampliando todos os resultados com os tratamentos, né? Dentro da área da fisioterapia, ok? Mas eu vou explorar bem esse assunto junto com vocês. Se alguém tiver alguma pergunta já de cara, a gente pode seguir a energia aí das perguntas. Bem-vindo, Maurício. Então vou esperar só mais um minutinho e a gente já vai. Oi, Ana. Sejam bem-vindos. Vai todo mundo falando como é que tá o som. O Maurício está perguntando se eu faço as barras de axis. Sim, eu trabalho desde 2016 com barras de axis e facilito classes de barras de axis desde 2017. Desde o final de 2017. Eu dou curso de barras de axis. A gente tem 100 e poucas pessoas fizeram classe comigo aqui de Pelotas e algumas classes foram fora de Pelotas, foi aqui na região, mas a maioria das classes foram aqui em Pelotas. A gente pode falar alguma coisinha das barras de axis, como eu utilizo as barras de axis dentro da fisioterapia, né? Mas pra gente transitar nessa questão da fisioterapia mesmo. Seja bem-vinda, Luciana, Thiago. O Thiago gostou das minhas meias. Quando ele viu a foto da live divulgando, ele gostou das minhas meias. Não te preocupa, meu querido, eu te empresto as minhas meias coloridas. Tá. Então vamos começar. Vou começar trazendo um pouco isso que o Maurício está perguntando, que é a questão das barras de axis e se eu noto alguma diferença depois das barras. O Maurício, tu tá me perguntando se eu noto alguma diferença nos atendimentos de fisioterapia ou tu tá fazendo uma pergunta genérica? Me traz aí um pouquinho disso pra gente ver. Oi, Thaís, seja bem-vinda. Aí, Maurício, é na parte da fisio ou é uma pergunta genérica? Pra gente poder explorar isso no tratamento em si, tá? Opa, seja bem-vindo. Fala, Caco. Seja bem-vindo. Que bom tê-lo aqui. Maurício, em relação ao tratamento da fisioterapia, eu prefiro te responder isso um pouco mais adiante. Eu quero dar fazer uma introdução aqui um pouco sobre como
como que eu olho para a questão da fisioterapia, dos tratamentos de fisioterapia dentro de um olhar mais integral, e depois eu trago essa questão, vou até anotar aqui, de como eu incluo as barras, né, no atendimento da físio, tá? E quando a pessoa é beneficiada por barras genéricas. Tá, eu vou falar um pouquinho das barras mais adiante, só pra gente não perder o foco. Tu é fisioterapeuta? Por causa que a gente vai entrar dentro de uma visão integral primeiro, né? Observando o funcionamento do nosso corpo e por que algumas técnicas energéticas elas podem estar contribuindo sim, né? Tá? Então vamos lá, vamos começar. Então, primeiro de tudo, eu sou o Matheus Kassuriaga, eu sou formado em fisioterapia em 2007, então esse ano vai fazer 13 anos, né, que eu sou formado em fisioterapia. E eu sempre fui uma pessoa muito curiosa, para não dizer muito crítico assim, em relação a tratamento, a resultado. Digamos que eu sempre fui muito curioso para saber de que maneira que eu podia contribuir mais com o paciente, né? Então eu me especializei na parte de ortotraumato e eu fui buscar saber um pouco mais daquilo que eu aprendi na faculdade, né? E um pouco além daquilo que eu aprendi na faculdade. Esse além, ele me levou a estudar muitas coisas dentro da fisioterapia, muitos aprimoramentos, né, especialização, mas também me trouxe um olhar um pouco diferente quando em 2010, né, então eu tinha 3 anos de formado, em 2010 eu conheci a parte energética da coisa, assim. O que eu quero dizer com isso? Em 2010 foi quando eu conheci uma coisa chamada leis biológicas, né? Inicialmente foi num curso de reprogramação biológica, depois eu me aprofundei um pouco nessas leis, estudando com pessoas que eram da base, né? Das leis biológicas, né? Que aqui no Brasil é muito conhecido como Nova Medicina Germânica, né? Que de medicina mesmo não é exatamente essa a palavra, porque o próprio criador ele chamava isso de ciência curativa, né? E as leis biológicas elas trazem um olhar diferente sobre o funcionamento do nosso organismo. Mas foi o início, né? Foi quando eu conheci um olhar diferente daquele olhar que eu aprendi na faculdade. E aquilo me deixava muito intrigado, né? Me deixava muito intrigado. Porque eu comecei a ver que algumas coisas dentro da minha cabeça começaram a fazer mais sentido. Evoluções de tratamentos começaram a fazer mais sentido. Resposta a tratamentos começaram a fazer mais sentido. E todo o raciocínio diante do paciente começou a fazer mais sentido para mim, né? Então foi aquela sensação assim, ó, que quando tu tá te aprofundando, te aprimorando, indo por um caminho, e aí alguém te traz uma solução para aquilo que tu estava vendo de um jeito um pouco diferente do que tu imaginava, e aí aquilo tipo é como se caísse tudo do teu mundo, sabe? Aquela construção que tu vem fazendo de um entendimento do corpo humano, de uma análise biomecânica e tudo mais, é como se chegasse uma nova informação, essa informação ela pegasse e não que desconstruísse, mas que trouxesse um outro olhar, assim. Olha, isso tudo que tu vem estudando, que tu vem vendo, que tu vem buscando, pode ser algo, pode ir além, né? Pode ir além disso que tu vem estudando. Então eu comecei a ver algumas coisas e tem algumas coisas na vida que isso eu falo mais de mim mesmo, que quando a gente vê, não tem como a gente desver, voltar atrás, né? Então eu comecei a me deparar com alguns profissionais, inicialmente dentro da área da fisioterapia, onde aqueles tratamentos que eu estudava, protocolos de tratamento e tudo mais,
eram protocolos de 10 sessões, 15 sessões, 20 sessões. E muitas vezes eu comecei a acompanhar alguns profissionais que eles modificavam o quadro do paciente em uma sessão. Então, digamos que um resultado X lá tu vai adquirir depois de 5 sessões, por exemplo. E aí eu comecei a observar alguns profissionais chegarem nesse resultado, pelo menos nesse resultado de 5 sessões, em questão de 30 minutos, né? E aquilo começou a me intrigar muito, né? E eu comecei a repensar muito do que eu fazia, da maneira que eu estudava e tudo mais. Então, quando eu conheci as leis biológicas, isso deu me colocou num outro nível, né? Que foi um nível de, olha, agora eu consigo enxergar que as coisas podem modificar de um jeito mais rápido, e se eu colocar um novo olhar para isso, eu consigo ampliar essa velocidade, na verdade, esse resultado, essa mudança e a manutenção desse resultado de uma maneira muito maior. Isso pode ser amplificado de uma maneira muito maior. Fala, galera, sejam todos bem-vindos, tá entrando o pessoal aí. Tá? Então, o que eu descobri, né, com as leis biológicas e depois que eu fui estudando tudo isso mais, foi que a partir do conhecimento das leis biológicas a gente começa a entender que toda alteração que tem no nosso organismo, toda modificação que tem no nosso corpo, ela não tem essa modificação por acaso, né? Então eu não começo a manifestar uma dor X por acaso, eu não começo a manifestar um desequilíbrio lá por acaso, eu não passo a ter uma doença crônica por acaso, tudo que vai acontecendo no meu organismo a partir desse olhar, né, não é um defeito, né? Então meu corpo não entra em defeito. Não quer dizer que se eu faço determinados movimentos, o meu corpo não é capaz de lidar com esses movimentos e aí eu começo a entrar em defeito, ou então eu não tenho a capacidade de recuperar esses movimentos, né? Assim como algumas dores que surgem do nada, digamos assim, e que permanecem ali, alguns processos crônicos, alguns desgastes articulares, né? Então, com o conhecimento inicial das leis biológicas, eu comecei a perceber que, peraí, tudo aquilo que eu olhava pro meu paciente e queria corrigir nele, agora eu tenho um olhar diferente. Tudo isso que está acontecendo com o corpo dele tem um sentido biológico. Tudo que está acontecendo com o organismo tem um sentido biológico por trás, né? Não é só uma coisa que tipo, aconteceu, tem uma lesão assim, eu tenho que aplicar um protocolo XYZ, vou seguir o tratamento assim e vou atingir um resultado, né? Então o olhar modificou, né? Então a forma de olhar para isso se modificou. Então eu comecei a perceber, mas espera aí, então existe um mecanismo biológico por trás. Mas o que é, Matheus, esse mecanismo biológico por trás? Basicamente, quando eu comecei a estudar sobre isso, eu pela curiosidade, né, como eu falei lá no início, eu sempre fui uma pessoa muito curiosa, ou talvez uma pessoa muito intrigada com as coisas, ou muito crítica. Mas eu prefiro dizer que eu sempre fui uma pessoa muito curiosa, né? Nesse mecanismo de curiosidade, eu comecei a estudar, mas existe alguma coisa a mais por trás disso? Existe alguma coisa além só dessa visão, né, das leis biológicas? Existe algo mais? Foi quando eu me deparei com um livro chamado A Biologia da Crença, né? O que é basicamente o livro da Biologia da Crença? Na Biologia da Crença, ele é escrito por um autor americano, ele se chama Bruce Lipton, se eu não me engano ele é americano. Esse é um livro de 2005. Mas o Bruce Lipton, ele é um biólogo, um PhD, né, de uma universidade. E aí na época o Bruce Lipton ele começou a estudar o funcionamento celular e o que modificava o funcionamento celular. E dentro desses experimentos dele, ele descobriu uma coisa que era uma coisa diferente daquilo que a gente aprendeu a estudar, que hoje que chegou até uma ciência, né, que hoje a gente chama de epigenética, né? Eu não vou me aprofundar na parte técnica da epigenética,
Mas a epigenética, ela basicamente ela mostra que a manifestação dos nossos genes ou o funcionamento das nossas células, ele é diretamente influenciado pelo ambiente onde eu estou inserido, né? Primeiro o ambiente onde a célula está inserido, depois o ambiente onde eu, enquanto um ser humano, digamos assim, estou inserido, né? E aí o Bruce Lipton ele começou a estudar isso. Hoje existe bastante estudo dentro da área da epigenética, que são como questões externas interferem na nossa manifestação gênica, né? Como que alguns genes se manifestam. Então, basicamente, o Bruce Lipton ele trouxe uma questão de, tipo, nós não somos escravos dos nossos genes, né? Então, porque dentro da medicina ocidental, a nossa visão sempre foi assim, se eu tenho uma doença crônica, que não tem uma explicação plausível de ela ter se manifestado, isso é de origem genética, né? Então eu vou investigar se meus pais tiveram, meus avós tiveram e tudo mais, então quer dizer que eu venho com um gene defeituoso. O Bruce Lipton ele descobriu que não, que na verdade esse gene ele só vai ser ativado se tiver alguma influência do meio onde eu estou inserido, né? Eu não quero tornar essa live muito técnica, mas basicamente o que ele trouxe? Se eu vivo alguma situação no meu ambiente que me deixa triste, essa informação, essa tristeza, ela vai fazer com que o meu cérebro ele envie, né, alguns hormônios, gere algumas alterações no funcionamento do meu organismo, e isso interfere diretamente na manifestação dos meus genes, né? Então, por exemplo, eu estou vivendo uma situação no meu ambiente e essa situação me deixa triste, como eu falei antes, né? A maneira que o meu organismo vai reagir a partir disso é uma coisa. A maneira que o meu corpo vai se comportar e vai se manifestar é uma coisa. Agora, se eu vivo situações no meu ambiente onde eu me sinto alegre, a maneira que o meu organismo vai se comportar é de uma outra forma, né? Então, dentro dessa visão, todos esses ensinamentos que o Bruce Lipton trouxe, isso tudo faz a gente repensar como eu vivo a minha vida, de que maneira eu vivo a minha vida e como isso interfere no funcionamento do organismo, né? Então, como que eu comecei a fazer? Eu peguei todas essas informações, né, do Bruce Lipton, isso é uma das coisas que alguns cursos eles já unem essas informações, e aí comecei a unir com as leis biológicas, né, que foi o que eu comecei a estudar em 2010. Porque as leis biológicas, elas falam que tudo tem um sentido biológico, como eu falei antes. Então, por exemplo, se eu estou me sentindo triste diante de uma situação no meu ambiente, automaticamente eu vou manifestar, né, algo no meu corpo para tentar resolver essa situação. Como assim, Matheus? Eu vou manifestar uma dor para tentar resolver? Por exemplo, assim, quando eu vivo uma situação no meu ambiente, eu me sinto triste porque tem alguém no meu ambiente, sei lá, um marido que eu estou desconfiada do marido, ou tem algum filho que está fazendo coisas que eu estou desconfiado que ele está fazendo, sei lá, está se envolvendo com drogas, algumas coisas assim. Isso faz com que o meu sentimento, né, o que eu penso primeiramente, os meus sentimentos, eles interfiram no funcionamento do meu organismo e faz com que eu desencadeie um mecanismo onde eu quero aproximar essas pessoas de mim, tá? Como eu vou estar buscando isso através das minhas memórias, que essas memórias elas vão transcender a minha questão de experiência de vida só, ela vai transcender, ela vai buscar o que os meus antepassados fizeram e toda uma evolução, eu vou buscar utilizar de uma maneira diferente, por exemplo, né, a musculatura dos meus ombros, porque os meus ombros eles são responsáveis por trazer as pessoas para perto, né? Então, por exemplo, simbolicamente eu só consigo abraçar alguma pessoa porque eu tenho braço e ombro, né? Então eu consigo abraçar essas pessoas. Então, quando uma pessoa eu tô com uma sensação de que ela está escapando de perto de mim, eu sou responsável por cuidar dessa pessoa, o meu organismo ele manda uma informação para o meu corpo e de acordo com a minha informação, com as minhas memórias, eu vou querer trazer essas pessoas para perto.
Isso vai modificar diretamente em todo o mecanismo de funcionamento da minha musculatura dos ombros, da parte articular, da parte ligamentar, da parte da bursa dos meus ombros. Tudo isso vai sofrer uma alteração para que eu consiga trazer essas pessoas para mais perto de mim, né? Então, o mecanismo inicial é quando eu começo a modificar o meu organismo para tentar trazer essas pessoas para perto. Tá, Matheus, mas aí o que tu quer dizer com uma dor, então, nos ombros, né? Quando eu estou numa situação, se eu tiver com dor nos ombros, eu não consigo trazer essas pessoas para perto. É aí que tá. Tudo isso, todo o funcionamento do meu organismo, ele vai depender da minha percepção sobre o que está acontecendo, né? Então, se eu desconfio que meu marido está me traindo e eu tenho, na minha percepção, o certo seria eu trazer ele para perto, eu vou ter uma alteração no meu corpo, nos meus ombros, por exemplo. E isso quer dizer que meu ombro vai deixar de funcionar? Não, isso quer dizer que meus ombros eles vão funcionar melhor numa fase inicial. Só que se eu tiver a sensação de que eu não sou capaz de trazer ele para perto, ou de que eu já consegui trazer ele para perto e não preciso mais trazer ele para perto, isso sofre uma outra modificação. Essa outra modificação ela vai fazer com que o meu organismo ele comece a ir para um espaço de lesão, de fragilidade. Na verdade não é fragilidade, ele vai entrar num processo de reparação, né, que é o que a gente aprende nas leis biológicas. E essa reparação ela vai desencadear, ela vai manifestar processo inflamatório e tudo mais. Então, quando eu tenho uma dor crônica, uma lesão crônica, o que acontece é que eu vivo uma situação, como eu estava dando exemplo do marido, né? Do marido que eu estou desconfiado. Quando o marido sai de casa, o meu cérebro entra num processo de tipo, olha, corpo, você tem que trazer ele para perto. Quando o marido chega em casa, eu relaxo. Então, eu fico entrando em ciclos, né? Onde a minha musculatura ela tem uma ativação de uma forma, eu acho que eu vou explicar melhor assim, ela tem uma ativação de um jeito, que é onde eu estou em atenção e eu preciso trazer ele para perto, e depois ela tem um processo de reparo, né? É onde eu entro num processo de relaxamento, que é onde possivelmente vai aparecer algumas dores, alguma inflamação, alguma coisa assim mais de leve, né? Então, basicamente é aquela pessoa, por exemplo, que vai trabalhar e ela usa muitos ombros. Pelo fato dela usar muitos ombros, ela começa a estressar uma musculatura que, além da posição, que é estressante, ela tem mais um mecanismo, que é o mecanismo do ambiente onde ela vive, né? Então, quando eu vou tentar trazer uma pessoa para perto, em alerta, eu estou trabalhando, eu consigo fazer um mecanismo no trabalho e na vida onde eu lido com certo desconforto, mas quando eu chego em casa de noite aquela dor piora, aquela dor aumenta, quando eu vou dormir aquela dor aumenta, e basicamente está me doendo lá de noite porque eu estou num processo de reparo, né? Porque de noite, quando eu estou em casa, meu marido está perto, eu posso relaxar e sair daquele meu estado de alerta, que é onde eu estava desconfiado, né? Então, basicamente, o que eu quero dizer para vocês é que, assim, a modificação no meu corpo, ela não é um defeito ou um problema. Basicamente, ela é algo que o meu organismo está tentando resolver, porque o meu ambiente está sendo percebido como perigoso, digamos assim. Então, essa é a primeira coisa que eu quero trazer para vocês. Quando eu estou funcionando a partir de uma visão mais integral de saúde, ou eu estou funcionando a partir de uma visão onde tudo tá interrelacionado, a primeira coisa que eu tenho que ter em mente é o meu corpo ele não entra em defeito. Independente do que eu pense, do que eu acho, do que me ensinaram, da atividade que eu faça no meu trabalho, independente de tudo isso, essa é a primeira coisa. O meu corpo está modificando porque ele precisa lidar com o ambiente onde ele está inserido de uma outra maneira. Então esse é o primeiro ponto. Para eu poder saber a chave que vai ampliar os resultados, eu preciso mudar primeiro essa minha mentalidade diante do funcionamento do corpo que está na minha frente, quando eu estou atendendo um paciente. Primeira coisa, o corpo dele não está em defeito. Ele não tem um problema que precisa ser resolvido. Pelo contrário,
ele está diante de um ambiente que é perigoso, né? E o corpo dele ele está só reagindo a esse ambiente, tá? Então esse é o primeiro ponto. Tudo ok aí? Tá conseguindo pegar tudo isso? Conseguindo pegar. Tem uma pergunta do Thiago que fala da influência da alimentação. Sim, a alimentação ela vai influenciar nesse mecanismo, né? Porque como eu falei, quando eu entro num espaço onde eu estou querendo trazer, né, um estresse, digamos assim, onde eu estou querendo trazer alguém para perto de mim, isso gera uma modificação no meu organismo inteiro. O que vai fazer? Quando eu entro num estado de alerta, num estado de atenção, eu tenho um consumo maior de energia, né? Esse consumo maior de energia porque eu preciso estar alerta e estar pronto para recuperar esse ambiente que pode ser que se torne algo perigoso. Se eu perco um marido, pode ser que o meu ambiente ele fique mais frágil, né? Porque eu não tenho mais alguém que protege ou alguém que complementa, digamos assim, o ambiente. Então eu entro num estado de alerta, então eu tenho um gasto energético muito maior. E depois, quando eu entro num estado de descanso, eu tenho um processo de reparação tecidual, né? Então como que a alimentação influencia? A alimentação influencia diretamente. Eu preciso ter uma alimentação que comporte esse gasto energético e depois num processo de reparo eu preciso ter também um tipo de alimentação que vai favorecer esse processo de reparação, né? Dentro desse olhar que eu estou trazendo aqui, a alimentação ela vai influenciar diretamente nisso, assim. Então ela vai estar sempre sendo algo que eu posso estar pensando, mas eu sempre tenho que estar olhando para o ambiente. Eu não posso estar olhando só para a alimentação, né? Como na verdade eu não posso estar olhando só para nada, né? Mas o ambiente ele é a primeira coisa, no meu ponto de vista, que eu preciso olhar, porque eu preciso saber como que essa pessoa está situada no ambiente dela, de que forma o organismo dela está reagindo ao ambiente e de que maneiras eu posso estar intervindo de diversas formas, sei lá, multidisciplinar ou de diversas outras maneiras, né? Então até a questão se eu quiser entrar na questão do exercício físico também, né? Então se eu estou lidando com uma pessoa que está nesse estado de alerta, nesse gasto energético, eu posso ter uma compreensão diferente de como o organismo dele está funcionando, como que ele reage aos exercícios e quando ele entra num processo de reparo também, né? Então uma visão que, tipo, para a gente pensar nisso, eu preciso entrar numa coisa um pouco mais complexa, assim, não é essa a ideia, mas sim, a minha ideia com toda essa visão não é trazer, tipo, agora a gente só precisa olhar para as coisas de uma maneira. Não, essa é uma maneira que, no meu ponto de vista, é uma maneira que a gente tem que estar sempre olhando, é crucial, assim, para minha visão, seja naquilo que eu estiver fazendo. Ela é crucial, mas ela não exclui nada, ela não exclui nenhuma outra questão, ela não exclui a parte nutricional, ela não exclui a parte, sei lá, psicológica, ela não exclui a questão da atividade física, de um tratamento médico, de um tratamento da fisioterapia convencional também, isso não exclui nada. Ela é só uma visão onde eu preciso olhar para aquele contexto e eu preciso olhar e dizer, opa, peraí, como que eu atuo diante desse contexto todo que eu sei que está influenciando, né, no meu organismo, tá? Então, beleza, te respondi aí, Thiago. E outra coisa, ficou entendido essa primeira parte, tipo, eu preciso parar de olhar para o meu corpo como algo que está em defeito e sim como algo que está reagindo ao meio, tá? Então eu tenho um scriptzinho aqui. Então, eu trouxe essa visão, trouxe a visão da epigenética em cima disso. E tem uma outra coisa que eu quero trazer nisso tudo, que é a questão da expansão de consciência. Mateus, o que é expansão de consciência? Né? Basicamente, por exemplo, se eu chegar para uma pessoa que não está muito afim de explorar essas questões num atendimento, num tratamento, eu vou dizer para ela, eu posso trazer para ela essa questão, olha, isso está acontecendo, tem um funcionamento aqui, uma alteração que está acontecendo com o teu organismo, essa alteração do teu organismo tem a ver com algum tipo de mecanismo biológico que o teu corpo está respondendo ao meio que tu está vivendo. Eu preciso saber a tua percepção sobre a tua vida, sobre o que está acontecendo na tua vida, né?
Porque pode ter uma pessoa onde o marido sai de casa, ela não sabe o que o marido faz e isso tá tudo bem para ela, assim como eu posso ter uma pessoa que quando o marido sai de casa e ela não sabe o que o marido faz, ela entra em estado de alerta. Tudo vai depender do quê? Vai depender da percepção da pessoa sobre aquilo que ela está vivendo. Não é simplesmente pelo que está acontecendo, mas pela percepção sobre o que está acontecendo, né? Isso é o mais louco, que foi o que o Bruce Lipton ele começou a explorar e ele começou a descobrir. Ele disse, tá, mas espera aí, se eu colocar dois indivíduos ou dois indivíduos num mesmo ambiente estressante, por que eles têm respostas diferentes, respostas biológicas diferentes àquele ambiente, né? E aí foi quando ele começou a se aprofundar no funcionamento da mente, né? Então, como que vai mudar isso? Esse indivíduo ele vai ter uma resposta de acordo com a percepção dele do ambiente. Esse outro indivíduo ele vai ter uma outra resposta a partir da percepção dele do ambiente, né? Então, eu sempre falo assim, então às vezes, por exemplo, quando tá conversando com alguém e aí uma pessoa diz assim, não, por causa que traição eu não aceito de jeito nenhum. E ainda a pessoa conclui, porque nenhuma mulher consegue viver e ser traída e tá tudo bem, né? Mas aí tu vai olhar uma cultura diferente, sei lá, um país da Arábia lá, e o marido tem várias mulheres e elas são amigas, né? Então, quer dizer então que aquelas mulheres elas fingem o tempo inteiro, ou a percepção delas sobre a traição, sobre um relacionamento é uma percepção diferente, né? Então, basicamente, o que muda dentro de uma situação e de outra vai ser a percepção sobre aquilo que está vivendo, né? Aí a Iná trouxe assim, Mateus, a percepção do homem é a mesma coisa, só falasse só da mulher. Tipo, a percepção de qualquer indivíduo, né? Eu trouxe essa questão da mulher, sei lá porquê, foi a primeira coisa que me veio em mente, né? Mas basicamente a percepção que eu tenho sobre o que eu estou vivendo é o que vai determinar a maneira que a minha biologia vai responder, né? Então sim, eu posso viver num ambiente estressante e estar equilibrado? Posso. Eu posso viver num ambiente estressante e estar desequilibrado também. Tudo vai depender como eu percebo aquele ambiente, né? Então, o que o Bruce Lipton ele foi se aprofundando, ele foi descobrindo que assim, não, mas espera aí, isso vai depender da percepção sobre algo, né? Então, por exemplo, a Iná está dizendo assim, ela percebe que é diferente a percepção do homem. Sim, a percepção, aí nós vamos entrar, por exemplo, numa questão cultural, né? Então, os homens, de uma maneira geral, do Ocidente, têm uma percepção dentro de um coletivo que pende, né, para um lado e a mulher para o outro, né? Mas não é isso que eu estou querendo trazer, não é a questão de homem e mulher, não é essa questão. Estou trazendo a questão da percepção, eu trouxe só um exemplo aqui, tá? Então, o Bruce Lipton ele trouxe essa questão, ele começou a explorar e investigar isso. Então, teve o livro A Biologia da Crença, depois teve um livro chamado A Evolução Espontânea e o último livro dele foi O Efeito Borboleta, né? Então, quem quiser buscar, saber, é incrível, os livros são incríveis, onde ele traz muito essa questão de como a nossa percepção influencia e traz muitos estudos, né, que comprovam essa visão que ele está trazendo, tá? E aí, mas o que eu estava trazendo no início? Então, se eu chegar para uma pessoa e dizer assim, mas tu está vivendo uma situação assim, né? E aí a pessoa diz assim para mim, Mateus, eu não tô nem aí para isso, né? Então, tu tá olhando para ela, vendo o ambiente onde ela está vivendo, ela está te trazendo o ambiente dela, e esse ambiente dela é um ambiente onde, inicialmente de cara, se ela está apresentando algum desequilíbrio, é um ambiente onde o organismo dela está entrando em alerta. Oi, Helena! Beijo, saudade de você. Onde o organismo dela está entrando em alerta, né? Então, ela precisa ter alguma coisa que está acontecendo no ambiente dela, onde está ela entrando em alerta, e às vezes é uma coisa muito sutil, né? Então, por exemplo, ela pode estar vivendo essa situação que eu falei antes, né? E essa situação, vamos mudar, vamos dizer que é um homem que está vivendo uma situação, então, X lá, onde ele tem um concorrente no emprego dele, alguma coisa assim, e ele tem o risco de perder o cargo onde ele está no trabalho. E aí, esse risco que ele tem de perder o cargo
faz com que ele entre no ambiente e basicamente ele já acesse uma informação de alerta, onde ele precisa ser o melhor que ele pode para que esse cargo não perca. Com o passar do tempo, ele vai se acostumando com essa ideia, né? Mas isso não quer dizer que a percepção dele sobre o ambiente não tem lá um quezinho onde o organismo dele está captando aquela informação e está gerando uma modificação biológica. Isso não quer dizer. Então eu posso chegar para essa pessoa e dizer, olha, tá acontecendo uma situação assim, assim, teu organismo está entrando em alerta, e aí eu preciso saber o que é. Vamos explorar isso juntos? Vamos ver o que a gente pode fazer? Vamos. E aí eu trago essa questão assim, tá acontecendo uma coisa assim, assim, tu consegue identificar que isso é uma coisa que coloca o teu mecanismo em alerta? E aí ele pega e diz, não, pra mim isso já tá resolvido, já tô tão acostumado com isso, já tô tudo mais, não sei o que, né? Nesse momento, onde a pessoa bate o pé e coloca isso, não tem nada a ver, não é isso, não concordo contigo, a gente vai perder esse primeiro passo, que é um passo de poder explorar, de trazer uma consciência maior em cima daquilo que ele está vivendo e ter a possibilidade de modificar essa percepção. Porque se eu nego que eu estou vivendo isso, se eu nego que meu organismo está entrando em alerta, o que acontece? Eu não reconheço algo que está acontecendo de verdade, e aí então eu não tenho a possibilidade de modificar a minha percepção sobre aquilo. Então, quando eu pego um paciente e esse paciente não quer nem saber disso que eu estou falando, ele não quer nem saber disso que eu estou querendo dizer, que para ele isso não faz sentido nenhum e não dá. Então, automaticamente eu perco esse primeiro passo, eu perco essa primeira percepção, essa primeira visão sobre como ele pode evoluir nesse tratamento, né? Por quê? Porque essa questão depende fundamentalmente que a pessoa ela esteja disposta a olhar para aquilo que ela está vivendo, que ela esteja disposta a olhar que o meio está influenciando no comportamento dela, né? E não é porque o meio está errado, né? Então algumas pessoas dizem assim, eu vivo, meu ambiente é estressante, não tenho o que fazer. Não tenho o que fazer para modificar o ambiente, mas eu tenho como modificar a minha percepção em relação ao ambiente, né? E é isso que a gente pode trabalhar. Só que para isso eu preciso reconhecer, sim, tem alguma coisa aqui que ainda mexe comigo, né? Então essa coisa aqui que ainda mexe comigo é uma coisa que a gente pode olhar para isso de uma outra forma e transcender, né? Então a primeira coisa é trazer essa consciência para a pessoa sobre como a biologia dele responde ao meio e trazer o máximo de informação possível para que ele reconheça que sim, que ele tem uma percepção daquilo como algo que ele precisa estar em alerta, atento e tudo mais para que a biologia dele não se modifique de uma maneira que venha prejudicar, que venha gerar uma dor, um desgaste articular, uma lesão de modificação de ligamento, tudo mais, tá? Helena, vai ficar gravado 24 horas, pode acessar aqui a qualquer momento. Eu quero ver se eu salvo depois sobre o YouTube, tá? Matheus Cassuriaga lá no YouTube, tá? Então, com a questão das leis biológicas, eu preciso, então, duas coisas então, que eu já trouxe. Primeira coisa, saber que o meu organismo não entra em defeito, ele reage ao meio. Segunda coisa, que essa reação ao meio depende primordialmente da minha percepção sobre o meio. Não depende única e exclusivamente do meio, depende de como eu percebo esse meio. Que isso vai depender do quê? Das minhas crenças, das minhas informações do meu subconsciente, de tudo que eu já vivi na minha vida e aprendi, de toda uma evolução, né, até chegar aqui onde eu estou. Então, isso vem um estudo da evolução da humanidade, digamos assim, onde a gente consegue explorar isso um pouco mais, tá? Então, as leis biológicas, elas vão trazer pra gente o quê? Um mapa disso, né? Então, como eu disse antes, se a mulher que perde o marido e desconfia que ele está se afastando e ela quer trazer ele para perto, um mapa que me traz inicialmente eu vou modificar os meus ombros para trazer a pessoa para perto, ou para abraçar a pessoa, ou para poder cuidar, ou para trazer um filho para baixo da minha asa, né? No caso do marido, ou para trazer um amigo para perto, para trazer a esposa para perto, a mesma coisa, para trazer um filho para perto, ou de uma maneira onde eu tenho que afastar alguém. Então eu vou estar modificando muito essa parte superior do meu corpo. Então
dentro das leis biológicas a gente tem esse mapa. Mas, Matheus, como que eu exploro esse mapa com mais facilidade e não fico tão bitolado? Digamos, não, se tu tem isso é porque está acontecendo isso. Aí é o que eu trago para um convite da nossa, onde a gente pode entrar num espaço de permissão e onde a gente vai conseguir perceber o que está acontecendo de verdade naquela situação, não só seguindo esse mapa, mas seguindo algo que eu tenho, que só eu tenho naquele momento e que eu só consigo acessar com a minha permissão. Mateus, que loucura! O que é essa permissão? Basicamente, é quando eu consigo estar numa situação totalmente presente naquela situação, onde quando a pessoa toca num assunto, que é o assunto que está desencadeando o desequilíbrio dela, o meu corpo, ele dá sinais de que é aquele assunto. Como assim? Basicamente funciona assim. Sabe quando tu vai subir num escorregador muito alto, muito legal, sei lá, é a primeira vez que tu vai fazer aquilo, e tu tá subindo lá em cima, e tu tá lá e o teu corpo ele tá assim, ó, e uma sensação de espaço, uma sensação de uau, isso aqui é incrível, isso aqui é demais. Essa sensação a gente tem sempre quando a gente está conectado com algo que é verdadeiro, né? Onde eu estou tocando na raiz da situação, onde eu estou tocando sabe, onde eu cheguei no âmago da questão. Então, quando a pessoa comenta sobre o relacionamento, por exemplo, o meu corpo ele me dá uns sinais de como se eu estivesse lá em cima do escorregador que pela primeira vez. E ele vai me dizer, opa, tem alguma coisa aí. Eu posso também trazer isso para uma visão, sei lá, intuitiva, por exemplo. Sabe quando o meu coração me fala que é por aí, né? E aí, nesse caso, a gente vai explorar um outro aspecto, que aí é um aspecto que vai um pouco além da minha mente, né? Então, eu começo a ter um mapa, como eu falei inicialmente, mas eu transcendo esse mapa, porque eu estou totalmente presente com aquela situação. Eu estou respeitando o fato daquele organismo ser um organismo único e individual, e eu estou totalmente presente com como aquela pessoa olha para o ambiente dela. E aí nessa presença eu simplesmente sei o que está acontecendo com a vida dela, eu simplesmente sei se aquela questão é algo que precisa ser modificada a percepção da pessoa. E aí dessa maneira a gente vai buscar de diversas formas como a gente modifica essa percepção, né? Que eu posso fazer uma live depois falando só sobre como a gente modifica a nossa percepção sobre uma situação que a gente está vivendo. Lembrando que isso não exclui nenhuma outra coisa, não exclui nenhum tratamento de fisioterapia, por exemplo, nem como o Thiago trouxe a questão nutricional, isso não exclui nada, né? Só que ao mesmo tempo isso me traz uma visão de tipo, uau, tem alguma coisa aqui, eu sei como contribuir diante dessa coisa e eu sei como contribuir para que a pessoa modifique a percepção dela. E também, isso também vai além da psicologia. Isso quer dizer que a pessoa não precisa fazer psicologia? Não exclui a psicologia. O que acontece é que eu estou num espaço de eu sei como contribuir para que essa pessoa mude essa percepção, porque eu não estou dentro de um conflito biológico dela. Eu saí de um conflito biológico, eu não estou diante de um conflito psicológico. Eu saí do âmbito da psicologia e eu estou diante de um conflito biológico, que é onde a gente vai atuar para modificar a percepção da pessoa naquele meio, naquele ambiente, né? E para finalizar aqui essa live, uma coisa que eu queria trazer para vocês é que normalmente quando a pessoa ela está vivendo uma situação onde ela manifesta alguma alteração de estrutura, osso, músculo, articulação, ligamento, bursa, tudo que envolve o mecanismo músculo-esquelético da pessoa, né? A parte estrutural. A gente vai estar diante de uma percepção dessa pessoa de impotência e autodesvalorização, né? Então, o exemplo lá, né? Eu vou ficar polêmico nisso. O exemplo da mulher que está preocupada com que o marido saiu de casa. Ela tem por trás disso uma percepção de que ela não é capaz
de manter o marido perto. Ela não é capaz, né? Ela se sente incapaz, ou seja, ela se sente impotente diante dessa situação. Eu me sinto impotente diante dessa situação. E basicamente ela está se autodesvalorizando, né? Porque ela está colocando uma carga em cima dela em relação a isso, e aí ela vai estar se autodesvalorizando. Isso quer dizer que quando a mulher não tem controle sobre onde o marido vai e o que ele está fazendo, ela é impotente e ela está autodesvalorizada? Não quer dizer nada. Mas se a percepção dela sobre isso for essa, sim. E então essa percepção dela sobre autodesvalorização e impotência vai fazer com que o sistema músculo-esquelético dela se modifique, né? Então, a Ju perguntou ali, onde eu encontro esse mapa? O que eu estou trazendo aqui de mapa, né, que eu falo, são as leis biológicas, né? Então, pode procurar na internet sobre leis biológicas de Dr. Hammer, com H, pode procurar sobre as leis biológicas do Dr. Hammer. E aí ele tem um mapa. Quando a gente fala de sistema estrutural músculo-esquelético, a gente vai estar falando de um tecido embrionário chamado mesoderma novo, né? No mesoderma novo é um tecido que responde a essa percepção de impotência e autodesvalorização, e é um tecido que vai modificar o nosso sistema músculo-esquelético para que a gente se movimente para tentar recuperar aquilo que a gente está vivendo. Então eu vou entrar em estado de alerta, eu vou me modificar nesse caso para que eu consiga trazer para perto e manter perto o meu marido, meu filho, a minha esposa, meus filhos, meu parceiro, meu colega de trabalho, manter por perto. Eu preciso fazer um movimento porque eu tenho uma percepção de que eu estou me sentindo impotente diante daquela situação. Beleza? Deu para captar aqui tudo que eu trouxe? Então, Matheus, vamos resumir o que aconteceu? Primeira coisa, nosso organismo ele não entra em defeito, ele está simplesmente reagindo ao meio onde ele está inserido, tá? Isso tem a ver com uma visão da epigenética, onde o meio interfere diretamente no funcionamento da minha biologia, tá? Depois, o que eu vou tá trazendo é como que eu sei diante dessa situação. Aí eu trouxe a questão da criança que está em cima do escorregador, e aí ela está diante de uma permissão, né, de uma sensação de uau, onde ela sabe simplesmente o que está acontecendo com a vida daquele paciente, né? E depois a gente seguir o mapa, né, e ter uma ideia do que está acontecendo, né? Seguir um caminho, seguir uma forma, que o que eu trouxe hoje foram as leis biológicas. E para finalizar, essa pessoa ela tem uma percepção do meio de impotência e desvalorização. Beleza? Alguma pergunta? Alguém tem alguma pergunta? Ju, tem um site que é passadofuturo.com. É um passado com um S só, é um site em espanhol, onde tem bastante conteúdo. É algumas coisas mais oficiais, assim. Tem uma outra pessoa que é responsável aqui no Brasil pelas leis, por seguir o estudo original do Dr. Hammer, que ela se chama Marina Bernardi, e ela tem uma formação que se chama Germanica Heilkunde, que aí é uma adaptação do nome em alemão, que é Germanisch Heilkunde, alguma coisa nesse sentido, né? Só que ela fala do organismo de uma maneira geral. Eu estou trazendo especificamente para a questão do funcionamento do nosso sistema músculo-esquelético, articular e tudo mais, tá? Tem alguma coisa que vocês gostariam que eu explorasse mais? Deixa eu trazer aqui a pergunta lá no início. Quem era? Luciano, eu acho. Deixa eu ver. Maurício. Aí o Maurício me perguntou se eu trabalho com as barras de axis e como que as barras de axis interferem nisso tudo. Basicamente funciona assim. Quando eu tenho uma percepção, né? Lembra que eu falei no final, últimas coisas que eu falei, que o que determina se eu estou vivendo essa situação de uma maneira estressante ou de uma maneira de alerta, né, de onde estou reagindo ao meio, depende do quê? Da minha percepção. A minha percepção sobre o meio vai ser decorrente das minhas crenças. Então, por exemplo, no exemplo que eu dei da mulher, se eu ouvir a minha vida inteira da minha mãe dizer assim, é um horror, mulher que é traída,
A traição é uma coisa que não se pode aceitar. E aí eu vivo no meio onde as pessoas também reforçam essa ideia. Então eu tenho uma crença, né? É uma crença de que quando a gente é traída, a gente se sente mal. Quando a gente é traído, tá errado. Quando a gente é traído, a gente fez alguma coisa errada. Quando a gente é traído, não tem mais o que fazer. Quando a gente é traído, acabou. Quando a gente é traído, não sei o quê. Isso são tudo pontos de vista sobre uma situação. Eu não estou dizendo aqui se está certo ou se está errado. Eu estou dizendo que são pontos de vista sobre essa situação. Então essa pessoa, ela vai viver uma situação de alerta e ela tem os pontos de vista sobre aquela situação. Quando a gente aplica as barras de Axis, que são pontos na cabeça que a gente toca, as barras elas dissipam a carga eletromagnética dos nossos pensamentos, sentimentos, emoções, crenças e considerações. Então o que acontece? Essa crença que eu tenho de que isso é errado, de que isso é mal, de que isso é terrível, de que isso é ruim, ela começa a dissipar com as barras de Axis. Então eu olho para essa situação de novo e eu digo, ok, eu não escolho isso para mim, mas eu não estou mais naquele mecanismo de alerta onde o meu corpo apresenta uma resposta biológica àquilo que eu estou vivendo. Então as barras elas funcionam muito assim. Se quiser saber mais sobre as barras, tem live no nosso canal da Ascência lá no YouTube, onde a gente fala sobre as barras de Axis, né? Tem várias lives na Ascência, ASC, Ascência, ASCENSIA, Ascência. Na Ascência Corpo, Mente e Energia, que é o nome da minha empresa, minha e da minha esposa. E aí na Ascência pode encontrar várias lives, várias explicações nossas sobre as barras de Axis, né? Mas as barras de Axis, dentro desse contexto todo que eu trouxe, ela vai dissipar, né, aquilo que faz com que essa minha percepção interfira na minha biologia, fazendo com que o meu organismo fique sempre num espaço de alerta e de desgaste, e num sentido onde eu fico sempre buscando, sempre entrando no mesmo mecanismo onde eu vou mantendo ciclos, né? Tá? Beleza? A Ju perguntou onde encontrava esse mapa. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Vou dar uma voltinha aqui, tá? A Helena perguntou, disse para eu vou dar um curso lá. Helena, a gente tem dado muitos cursos online, né? Então, se tiver internet aí onde tu mora, tu consegue fazer vários desses cursos que a gente está dando. A resposta do Thiago, eu respondi lá em cima. Tem uma pergunta da Ju que é: entraria um processo de adaptação que teria lesão? Ju, tu tá ainda? Tu tem como reformular essa pergunta para mim? Entraria um processo de adaptação que traria lesão. Acho que tava querendo dizer... Vamos ver, tu tá aí? Pergunta de novo pra gente explorar um pouco mais. Vê primeiro se eu te respondi, depois com todo o contexto, ou tem alguma coisa que ficou daquela pergunta? A gente está perguntando, então, ela quis dizer que quando a pessoa entra em alerta. Quando a pessoa entra em alerta, ocorre um mecanismo adaptativo do organismo, né? Aquele exemplo da alteração no ombro, ocorre um mecanismo adaptativo do organismo, e esse mecanismo adaptativo, ele faz com que o organismo funcione de um outro jeito. Se eu fico entrando nesse mecanismo que eu falei, quando o marido está longe, eu começo a modificar para ter maior gasto energético, depois eu tenho um reparo, né? Nesse reparo eu tenho presença de sei lá, inflamação, de cicatrização tecidual e tal. Quando eu vou executar determinadas atividades e eu estou no meio dessas fases, sim, eu aumento a minha chance de lesão. Aumento a minha chance de lesão. Quando eu estou na fase ativa, né? Ou seja, quando eu estou nesse mecanismo de alerta, diante de algumas situações que estão interferindo diretamente no meu sistema muscular, eu tenho uma tendência a ter lesões musculares mais fácil. Então, tipo, eu tenho uma tendência a machucar, a lesionar de uma maneira mais fácil, né? Quando eu fico entrando e saindo, eu vou gerar um processo crônico, né? Então, eu não consigo resolver nunca aquele problema, eu gero um processo crônico, né? A gente pode explorar isso mais numa outra live sobre percepção, que nem eu trouxe antes.
A gente pode explorar um pouco mais outras regiões do corpo. Outra coisa também que a gente pode estar explorando é essas questões das lesões crônicas, né? Ou das dores crônicas, ou dos desgastes articulares, né? Que a gente tem isso como coisas do tempo, da idade. A gente pode estar explorando isso tudo e trazendo uma nova visão para isso, né? Como eu falei desde o início, essa forma de olhar para isso, ela não vai excluir mais nada. Ela vai amplificar a tua maneira de olhar para aquilo que tu está olhando, para aquele paciente que tu está olhando e tudo mais. Então, qual é a chave, né? Vocês podem me responder qual é a chave para que a gente tenha um maior resultado nos atendimentos de fisioterapia? Qual é a chave, né? Diante disso tudo que eu falei, se pudesse alguém botar aí em uma palavra, né, em uma frase, sei lá, qual é a chave para que a gente tenha maior resultado no tratamento? Qual é a chave? Alguém arrisca? Qual é a chave para modificar isso tudo? Alguém arrisca? Alguém arrisca? Ninguém arrisca. Então, se ninguém vai responder, eu vou responder. A chave para modificar isso tudo é olhar para o ambiente e trabalhar essa questão da percepção. Não excluir nada e receber toda a percepção. É olhar para essa questão da percepção da pessoa, olhar para o cliente, né, para o paciente como alguém totalmente ativo no processo, porque o que está determinando tudo isso é a percepção dele. Ele precisa modificar essa percepção, ele precisa escolher modificar essa percepção, né? Então ele precisa escolher. Tem uma coisa que eu falo, às vezes a pessoa vem consultar comigo, né? E aí eu digo assim para ela: tu tá preparada para olhar para tudo isso de uma outra maneira e de modificar a percepção sobre a tua vida, sobre as coisas que tu tá vivendo? Porque precisa ter coragem para fazer isso. Algumas vezes precisa de uma coragem maior até. Então eu sempre trago isso para as pessoas. Tu tá preparado para olhar para algumas questões e mudar a tua percepção sobre isso? Então a gente pode fazer grandes coisas que não vão mudar só o teu corpo, vão mudar a tua maneira de olhar para a vida, né? Tá bem, galera? Então, gratidão por todos vocês que acompanharam até aqui. Eu vou encerrar aqui essa live, vou ver se eu salvo para colocar no YouTube. Se vocês quiserem e perceberem que essa live pode ser contribuição para mais alguém, ela vai ficar 24 horas aqui no ar no Instagram e depois vai para o YouTube do Matheus Castoriaga. E aí pode ser assistida a qualquer momento, tá bem? Gratidão por todos que ficaram aqui, por todas as pessoas que passaram por aqui em algum momento e que contribuíram com a sua presença, com a sua energia, com as suas perguntas. Espero ter trazido um pouco mais de clareza sobre tudo isso que a gente vem lidando. Tudo isso que eu estou trazendo agora e estou falando para vocês são coisas que eu gostaria de ter escutado em algum momento da minha trajetória aí, para que eu pudesse ter atalhos, né? Alguns atalhos, alguma maneira de olhar para isso diferente do que eu olhei, né? Para ter alguns atalhos para modificar isso, tá bem? Gratidão então, Luciana, Iná, Ju, Lela, beijo grande, até mais!